Olá, o programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação está começando. Em uma década, a energia solar saiu praticamente do zero em capacidade instalada na matriz elétrica brasileira para o posto de segunda colocada, atrás apenas das hidrelétricas. De acordo com a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a fonte acaba de superar as eólicas em instalações e bateu a marca histórica de 23,9 gigawatts de potência, se tornando assim a segunda maior fonte da matriz elétrica brasileira. Nesse sentido, cabe ressaltar que o Piauí é destaque, não só no Brasil, mas também em todo o continente, na produção de energia solar. Porque o que não falta no nosso estado é sol, não é mesmo? Mas podemos ir além? Quanto, em termos percentuais, temos ainda de capacidade para geração de energia solar no Piauí? E se eu quiser produzir energia solar para minha pequena empresa ou mesmo para minha residência? Como devo proceder? É possível comprar energia solar de produtores? E como fica a relação com a empresa que administra o fornecimento de energia no Piauí? Bom, para explorar melhor este e outros assuntos relacionados ao tema, no programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação de hoje, recebemos Albemerque Moraes, líder do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Energia Solar do Piauí, GIPS, e Tiago Castro, empresário e consultor técnico na área de energia solar. Se você quiser saber dos assuntos a serem debatidos no programa Ideias em Debate, nos acompanhe nas redes sociais, @odiatvpi. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras, ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. No programa de hoje, recebemos Albemerque Moraes, líder do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Energia Solar do Piauí, GIPS, e Tiago Castro, empresário e consultor técnico na área de energia solar. Sejam bem-vindos. E eu peço logo inicialmente para vocês fazerem uma apresentação. Eu sei que a apresentação de vocês é muito maior do que essa que a gente disse aí, para que o nosso telespectador possa, de fato, entender tanto o que é o GIPS, né, esse grupo, quanto entender, Tiago, a sua área de atuação, como é que se dá essa consultoria, que você trabalha com energia solar. Começar? Então, me chamo Tiago Luiz de Castro, né? Nós somos uma empresa de engenharia elétrica, na verdade. Nós atuamos no mercado já há 7 anos. Nós trabalhamos com projetos fotovoltaicos, com sistemas de extensão de rede, projetos de subestações e com um projeto de consultoria, né? Nossa ideia é trazer as soluções energéticas, né, para esses clientes que precisam estar tratando de forma eficiente essa questão de uso da sua energia. Bem, Albemerque. Pronto, então primeiro agradecer o convite, né? Sempre um grande prazer falar desse tema que é muito importante, né, para os dias de hoje, tanto do ponto de vista econômico também, quanto do ponto de vista da sustentabilidade. Então, meu nome é Albemerque, né, como você mencionou, sou servidor da Universidade Federal do Piauí e lá nós atuamos, juntamente com o professor Marcos Lira, no Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Energia Solar, né, o GIPS. Então, é um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq e lá nós desenvolvemos várias ações do ponto de vista do ensino, da pesquisa e da extensão. No ensino, tanto do ponto de vista, né, atuando na universidade, né, vinculado ao curso de engenharia elétrica, né, no caso do professor Marcos, né, eu estou lotado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Universidade Federal do Piauí. Do ponto de vista da extensão, vários projetos que a gente tem desenvolvido no Piauí, desde a implantação de energia solar em escolas no meio rural, a implantação de sistema de bombeamento de água também no meio rural, e do ponto de vista da pesquisa, diversos projetos, inclusive projetos, depois a gente tiver a oportunidade de mencionar, projetos na área de energia solar. Inclusive, mais recentemente, aprovamos um projeto junto à Chesf para uma usina flutuante na hidrelétrica de Boa Esperança.
Excelente. Legal. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre esses temas de pesquisa que vocês estão realizando, mas eu queria iniciar sobre essa informação que a gente colocou, não é isso? De que a energia solar fotovoltaica ela é a segunda maior fonte da matriz elétrica brasileira, né? Os senhores podem explicar a que se deve essa expansão e qual o impacto disso na geração de energia no Brasil e no próprio Piauí? Pronto. Então, se você me permite. Por favor. Então, no Brasil, né, hoje, essencialmente a matriz elétrica, né, nós já sabemos que é através de usinas hidrelétricas, né? Então, no Piauí nós temos a usina de Boa Esperança, né, no município de Guadalupe, que tem uma potência instalada de 240 megawatts de potência instalada. Porém, nos últimos anos, né, o Piauí e o Brasil têm passado por uma verdadeira transformação e uma revolução energética. Né? Então, até pouco tempo atrás, a energia solar não figurava nem em 1%, estava aquele 1% que tem do gráfico, entre outras. Hoje está figurando na casa dos 11%, né, ultrapassando a energia eólica. Isso graças, primeiramente, né, a pesquisa, o desenvolvimento, a melhoria da eficiência energética e todo um movimento que permitiu a conexão à rede, né, a geração distribuída. Só para explicar, nós temos duas modalidades, né, bem distintas. Uma é a geração distribuída no ponto de consumo, onde pode se implantar nos telhados, né? E eu tenho a geração centralizada, que são grandes usinas. Né? Então, a energia solar tem essa grande vantagem de tanto poder atuar no segmento de geração distribuída, próximo ao ponto de consumo, quanto também na geração centralizada em grandes usinas. Né? Então, ao longo da última década, né, a energia solar saltou aí de menos de 1% para 11%. Aí um detalhe, somando geração distribuída com geração centralizada. 70% desses dos 24 gigawatts, né, de potência instalada, 70% é proveniente da energia de usinas de pequenos postes. De pequeno porte, né? Micro e mini geração distribuída. Sim. Na verdade, o meu mestre aqui já falou praticamente tudo, né? Na verdade, a escassez hídrica, né, despertou e alavancou todo esse mercado de energia fotovoltaica, né? Essa realmente foi a revolução do mercado devido a essa escassez hídrica que fez esse levantamento e tornou esse mercado ainda mais agressivo na produção de energia fotovoltaica. E aproveitando aí que você está respondendo, segundo a Absolar, desde 2012, a energia solar já trouxe ao Brasil mais de 120 bilhões em novos investimentos, mais de 705 mil empregos e mais de 38 bilhões em arrecadação para os cofres públicos. Como é que essa expansão tem afetado a economia piauiense e a abertura de novas empresas voltadas para essa área? Na verdade, a gente, para 2023, segundo a Absolar, está com expectativa para 300 mil novas oportunidades de empregos a nível Brasil. Né? Isso vai gerar muito mais novos empregos. E para investimento para o Brasil, a nível nacional, a gente está com a expectativa de 52 bilhões de reais. Então, assim, é muita coisa que vai acontecer nesse mercado ainda. E está avançando cada vez mais, não é? A velocidade, se 2012 já estava dessa forma, então o avanço da tecnologia a velocidade é muito maior com o que vem ocorrendo. Não é isso? E aí, para você, Albemec, a aposta nas energias renováveis no Piauí também tem dado força, né, para a criação de uma nova geração de jovens cientistas. Vocês mesmos estão lá trabalhando no grupo de pesquisas, não é isso? Nós conseguimos perceber que a energia solar já é peça essencial para os setores de inovação e leva o Piauí a investir em um dos seus recursos naturais mais evidentes, que é o sol, né? De que modo o senhor, como pesquisador, avalia o crescimento de pesquisas dessas startups também, que se utilizam da energia solar como base? Ótimo. Enfim, o Piauí tem despontado nacionalmente, né? Está em segundo lugar no ranking nacional, né? E na geração centralizada, né? Então é em torno de 1,3 gigawatts de potência instalada. Só para a gente ter uma comparação, a hidrelétrica de Itaipu, que é a maior
do Brasil, uma das maiores do mundo, são 14 gigawatts. Então, só no Piauí nós temos praticamente 10% da Itaipu, com a previsão de chegar a uma Itaipu nos próximos anos, né? Então, tem contratado cerca de 10 gigawatts para o Piauí em geração centralizada. Do ponto de vista da geração distribuída, o Piauí está em 17º colocado, tá? Com 246 mega, né? Que é mais ou menos a potência da usina hidrelétrica de Boa Esperança. Todavia, a cidade de Teresina está em 4º colocado no ranking de municípios. Então, já figurou em 2º, 3º... Municípios brasileiros. Então, a cidade de Teresina está em 4º lugar no ranking de municípios brasileiros com mais sistemas, com mais potência instalada. Do ponto de vista da pesquisa, né, uma coisa que é muito importante a gente destacar é que a energia solar ela abre leque para pesquisa de forma multidisciplinar. Então, desde o ponto de vista da química, da física, da melhoria da eficiência energética lá das células, mas também da aplicação do ponto de vista da engenharia, né? Então, você ter novos dispositivos, sistemas adaptados, por exemplo, à agricultura familiar, né? Nós temos no Piauí uma vocação tradicional, né? E que representa aí cerca de 70% dos nossos alimentos vem da agricultura familiar. E nós temos o potencial da energia solar para atender o bombeamento de água, cercas eletrificadas com energia solar, oxigenação de água na piscicultura. Isso são temas de pesquisas que a gente tem provocado os nossos alunos desde iniciação científica, especialização e mestrado na Universidade Federal do Piauí e com os nossos parceiros do IFP e da UESP. Interessante demais. E Tiago, em termos ambientais, a energia solar, já que a gente está tocando nessa questão também do meio ambiente, é importante, não é? Já evitou a emissão de 33 milhões de toneladas de CO2. Mas para além dessa preservação ambiental, quais são os benefícios que você poderia colocar de se investir em energia solar? A energia solar ela proporciona a redução de custo também às indústrias? Quais são esses benefícios além da proteção, além da diminuição da emissão do CO2? Além da emissão do CO2, ela proporciona a valorização do próprio imóvel, né? E também a questão agora mesmo surgiu uma lei que é a redução do IPTU para o imóvel também, o cliente é beneficiado com isso, né? E a energia solar, ela segue no valor do investimento, né? Porque o cliente ele consegue tirar isso ao longo prazo, né? Ele faz o custo do que ele pagaria de energia ao longo dos anos, né? Então ele vai estar trazendo isso ao longo prazo e ele vai estar pagando isso devagarinho, e vai estar tirando esse investimento ao longo prazo. A energia solar, ela, no caso, ela atende a demanda não só das indústrias, das empresas, mas do próprio consumidor final, que acho que aí é que está essa diferença que você colocou da questão da distribuição distribuída e a instalada. Exato. É isso? Centralizada. Centralizada. Exatamente. Pronto. E nós temos também, Albemer, que é outra coisa, segundo a consultoria, eu fiz uma pesquisa, a consultoria Bloomberg, New Energy Finance, diz o seguinte, que daqui a 20 anos, cerca de 32% da energia nacional virá do sol, enquanto a hidrelétrica cairá para 30%. É possível que energias renováveis, como energia solar, energia eólica, se tornem uma solução mais eficiente para futuras crises de matriz energética? E essa pergunta eu acho importante porque hoje na Europa o que se tem discutido é só a questão de geração de energia por conta da guerra da Ucrânia, né? A crise energética na Europa é muito grande, já que lá eles não têm o sol também que nós temos aqui. Então, como é que a gente pode prever esse futuro da energia de suprir essa necessidade energética do país? Eu acredito, Albemer, que nesse momento a energia fotovoltaica ela já ajuda, inclusive, nos horários de pico, né? De uso, né, dessa energia, porque é o seguinte, a gente tem essa energia, quando ela é injetada na rede da transmissão da Equatorial, ela é utilizada de forma direta a grandes fábricas, né? Então, assim, até mesmo nas próprias condições de uso noturno. Então, é onde se usa mais a utilização da energia. Então, essa energia ela vai para uma base de armazenamento e à noite ela tem esse impacto. Então, a energia ela já é aproveitada. Então, a Equatorial já é beneficiada com isso, entendeu? E aí, do ponto de vista de planejamento energético, é essencial você ter uma diversidade de fontes para o país, né, não ficar refém de uma única matriz, né? Então, até pouco tempo,
né, e ainda é essencialmente hidráulica, então quando a gente tem anos que normalmente já acontece de menos volume de água, você precisa ter que acionar mais termoelétricas. E as termoelétricas, elas funcionam em sua maioria com combustíveis fósseis, né? E esses combustíveis fósseis poluem e custam muitas vezes mais porque é uma energia firme. Então, a energia solar, a energia eólica, né? O próprio hidrogênio, né? A possibilidade de produzir hidrogênio com fontes renováveis, daí o hidrogênio verde, é uma possibilidade muito interessante e que já é realidade no Brasil e no mundo, para diversificar e ter uma segurança maior. Né? Ao invés de eu ter que acionar mais termoelétricas, eu tenho uma diversidade de matriz onde uma supre a outra. Quando é que temos mais sol? Quando temos menos chuva. Né? Então, uma fonte complementa a outra. Né? Da mesma forma, eu tenho a complementariedade da eólica, solar, hidráulica e outras fontes. Né? Então, sempre que eu tiver, quanto mais matriz, né, fontes de matriz, e sendo elas renováveis, melhor ainda, você tem uma segurança maior. Né? E lembrando que todo esse sistema ele é interligado, é um sistema interligado nacional, gerenciado pelo Operador Nacional do Sistema, a ONS. Né? Então, ele gerencia toda essa matriz, né, onde eu tenho usinas hidrelétricas, onde eu tenho usinas eólicas, solares, né, termoelétricas. Então, na hora que precisa mais e não tem água suficiente, o Operador Nacional do Sistema diz, acione mais termoelétricas e faz esse gerenciamento. Né? E aí, na ponta, nós temos hoje energia elétrica proveniente, né, de várias fontes, né, e chegando até nós, até os lares, até onde vocês estão nesse momento assistindo, todos nós, assistindo aqui esse debate. Sim, muito bom. Eu estava até colocando sobre a questão mundial e eu vi uma reportagem que a Bélgica, por exemplo, ela está com um problema porque a União Europeia quer forçar a Bélgica a desligar uma usina nuclear e ela dizendo que não pode desligar a usina nuclear porque é fonte de energia para ela nesse momento de crise energética na Europa por conta do gás russo que não está chegando até eles. Então, nesse contexto, se a gente comparar com o Oriente Médio também na produção de petróleo, que se tornaram potências mundiais, a Rússia é uma potência mundial na produção de gás, a gente pode afirmar que o Brasil, no caso, que tem um grande potencial energético de energias limpas, será a grande potência mundial no futuro? Por conta justamente da energia? Com certeza. O que você pensa sobre isso aí? Sim, do ponto de vista geopolítico, né, nós temos que a energia é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Né? Então, se nós temos um país onde tem uma segurança energética, né, infraestrutura adequada, você, claro, vai ter um vetor de desenvolvimento muito maior e uma segurança permite investimentos, inclusive investimentos estrangeiros, e do ponto de vista... porque não dá para fazer a mesma analogia com o petróleo, porque você está fazendo todo o processo de transformação. E no petróleo você tem todo um armazenamento ali de todo um potencial que é mineral para ser explorado. Mas do ponto de vista ambiental, né, e também econômico, nós podemos dizer que o Brasil, sim, já não é mais a energia solar especialmente, já não é mais energia do futuro, já é energia do presente, já representa mais de 10% da matriz elétrica brasileira. Né? E a expectativa é que chegue aí a mais de 30%, né? Tem estudos aí que mostram que em 2050 você vai ultrapassar até antes disso, né? Então, o regime de crescimento, a expectativa de crescimento para esse ano, se eu não me engano, é de 40%, segundo a AB Solar, né? Enfim, que é a Associação Brasileira de Energia Solar. É um potencial gigantesco. E o detalhe é que a gente precisa se apropriar disso. Daí a importância de ter pesquisa, ter desenvolvimento, ter inovação, né? Sem dúvida. E Tiago, acho que é uma questão muito comum das pessoas, uma dúvida, porque aqui no Piauí, por exemplo, a Equatorial, né, é a empresa que ela administra o fornecimento de energia elétrica para as empresas e para as pessoas físicas também. Como se dá essa relação entre as pessoas, né, que querem adquirir ou implantar energia solar em suas residências ou em
ou em suas empresas, e a Equatorial. Como é que funciona isso daí na prática, né? Às vezes o nosso telespectador ele quer instalar uma energia solar na sua residência, mas não sabe essa relação com a Equatorial. Como é que funciona isso? Então, o primeiro passo é procurar uma empresa realmente que tenha responsabilidade, né? Para poder fazer todo esse processo, colocar esse projeto junto à Equatorial, para poder dimensionar esse projeto de forma correta, de acordo com o talão do cliente, né? Verificando todo o histórico de consumo dele, verificando se não vai ter um possível aumento de carga, enfim, fazer todo um estudo baseado de utilização que ele vai estar precisando, né, na residência dele, no comércio, na indústria, enfim. E colocando esse projeto para análise junto à Equatorial. A Equatorial vai ter um prazo para analisar esse projeto. Após esse prazo, ele vai passar por uma análise e vai emitir um parecer de acesso, né, que é a aprovação do projeto, onde o cliente vai estar apto a fazer a conexão da rede dele num prazo estipulado de 120 dias junto à Equatorial. Esse é o processo. Após esse processo ser executado, o cliente vai estar apto a gerar a própria energia dele. No programa de hoje, estamos recebendo, né, Albermerque Moraes, líder do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Energia Solar do Piauí, GIPS, e Thiago Castro, empresário e consultor técnico na área de energia solar. E eu queria, antes de ir para o intervalo, a gente colocou essa questão da relação entre a Equatorial e o consumidor. Eu queria entender como é que se dá essa relação na prática, no sentido de efetuar o pagamento. Eu contrato uma empresa que vai instalar energia solar, minha relação passa a ser com essa empresa e deixa de ser com a Equatorial, ou a Equatorial continua mandando o talão de luz para pagamento todo. Como é que funciona essa relação aí? Então, desde 2012, né, com a resolução normativa 482, existe um sistema no Brasil que é um sistema de compensação tarifária, né? Então, a empresa, como o colega bem comentou, né, imagine, você tem interesse de implantar na sua casa, você contrata uma empresa especializada, vai fazer todo o projeto de engenharia. Depois que o sistema entra em operação, na sua conta, o contador de energia, né, ele vai ser substituído, né, a concessionária de energia, que no caso do Piauí é Equatorial, Piauí, vai substituir por um medidor que ele é bidirecional. Então, ele vai medir quanto você consome e quanto você produz, porque nesse momento o consumidor passa a ser também produtor de eletricidade, tá? Então, na conta de luz, ele vai vir quantos quilowatts ele produziu, né, e quantos ele consumiu, e ele vai pagar a diferença. Na atual, né, até 7 de janeiro, né, de 2023, nós tínhamos o sistema ainda de paridade, 1 kW para 1 kW produzido igual a 1 kW compensado ali, que você produz e subtrai quanto você quanto você produziu, menos quanto você consumiu, e aí você paga essa diferença. E outra, se naquele mês, vamos dizer agora mês de férias, né, você produziu mais do que você consome, mesmo assim você tem que pagar a taxa de disponibilidade para o sistema, né, monofásico ou trifásico, aí varia entre 30 a 100 reais, dependendo da modalidade. E essa energia que é produzida a mais, ela não Exato, essa energia produzida a mais, ela gera créditos, então por isso um sistema de compensação tarifária. E aí o usuário terá até 60 meses para ir descontando esse valor. Então, imagine que no mês de janeiro você consegue produzir no seu sistema em sua casa, por exemplo, 1.000 quilowatts, só que você só consumiu, por exemplo, 700. Esses 300 eles vão para um banco que ao longo dos meses seguintes vão sendo abatidos. Só complementando o Albermerque, é porque assim, está passando por um processo de transição de lei, né? Onde foi vigorada agora no último dia 7 a nova lei, que é a 14.300, né, que vai mudar um pouquinho aí essa situação, mas vai continuar sendo ainda muito válido o cliente estar colocando e investindo na produção da sua própria energia. E dando continuidade aqui no estúdio, com Albermerque Moraes, líder do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Energia Solar do Piauí, GIPS, e Thiago Castro, empresário e consultor técnico na área de energia solar. A gente está, antes de ir para o intervalo, a gente estava conversando e eu disse que ia lhe pedir, Thiago, para você dizer como convence uma pessoa que está interessada a instalar a energia solar, mas vê que tem um custo ainda relativamente elevado, né?
compensa, isso é uma dúvida de todo mundo que quer instalar energia solar em sua residência ou mesmo na empresa. Compensa ou não compensa o investimento na energia solar? Então, o que você teria para dizer, para convencer a instalar as placas solares? Sim, compensa muito, tá? Hoje o financiamento é o grande lance, né? Porque o que acontece? O cliente, ele tá ali, tá meio apertado, não consegue tirar aquele valor ali imobilizado e não quer pegar aquele dinheiro e jogar tudo ali em placa, não. Tem um financiamento para te ajudar. Os bancos hoje têm uma forma muito bacana de se trabalhar. Ele dá um auxílio até na própria carência do pagamento da primeira parcela. Eles conseguem te dar até 120 meses para poder pagar a primeira parcela do investimento. Então, assim, o cliente que tem ali uma conta de até 800, um exemplo, tá? Ele vai estar pagando ali um custo de energia de R$800, tá, por mês. Então, se ele consegue ter uma parcela aí até 750, 740 reais por mês, para ele já é um grande negócio ele estar fazendo um financiamento, tá? Porque ele vai ter esse retorno ao longo prazo. Então, querendo ou não, se ele não financiar, ele vai estar pagando energia para a concessionária o resto da vida. Ele não vai ter como fugir disso. Tá? Então, assim, o financiamento é uma forma do cliente tá colocando o sistema dele e ficando mobilizado nas tarifas energéticas, valorizando o seu imóvel e tendo o investimento de gerar a própria energia dele. Então, essa é uma forma dele estar garantindo a geração própria dele ser e beneficiando o meio ambiente, claro. Claro, isso eu acho que é outro aspecto importante, né? Mostra a conscientização dessa pessoa, né, que está colaborando com a sociedade na medida em que também a energia solar é uma energia limpa e isso protege o meio ambiente. Albemec, a universidade, a gente estava até falando antes aqui do programa, aqui nos bastidores, sobre os projetos, né, que a GIPS tem, e eu vi que a Universidade Federal do Piauí, ela organizou um projeto para instalar placas solares em escolas públicas nas zonas rurais do estado. Quais os efeitos desse tipo de ação e como fortalecer o discurso sobre energia solar nas escolas também? Ótimo. Então, pensando, né, nesse aspecto, não só do ponto de vista financeiro, mas também de formação, né, da nova geração, né, a nova geração são os filhos, os netos, e tudo isso passa por as escolas, né? Então, pensando nisso, nós do Grupo Interdisciplinar, nós conseguimos, através de uma emenda parlamentar, né, da então senadora Regina Souza, né? Então, a então senadora concedeu uma emenda parlamentar e essa emenda possibilitou 2 projetos complementares. Um projeto de escolas solares, né, que tem como objetivo implantar energia solar em uma escola rural, né, do semiárido. Foi escolhido o município de Oeiras, uma escola rural, fica no assentamento, na comunidade Contentamento, no município de Oeiras, né, no povoado Contentamento, e atende dezenas, centenas de alunos do meio rural, e onde foi implantado o sistema de energia solar para possibilitar a redução da conta de luz da escola em torno de R$1.000 todo mês, né? E essa economia a prefeitura ficou de reinvestir em outros projetos educacionais, inclusive de implantar novos sistemas de energia solar em outras escolas, né? Além disso, adotar a temática que é transversal do uso da energia, do uso eficiente da energia na escola, né? Então, ao longo de um ano inteiro, foi feito diversas ações juntamente com todos os membros da comunidade escolar, com a Secretaria de Educação, né, que apoiou e adotou, né, como uma temática transversal, Sol, Luz do Sertão, para toda a rede municipal do município de Oeiras, foi adotada essa temática, né? Então, foi desenvolvida ações do ponto de vista ambiental, cultural. Tivemos oficina de cordel, né, com o professor Wagner Ribeiro, tivemos, enfim, o lançamento de um gibi que trata sobre a questão da energia solar para os alunos, né? Um aplicativo que testa o conhecimento dos alunos, também desenvolvido pela Liga Acadêmica de Energia Solar. Enfim, foi uma série de ações, né, que possibilitou que aqueles alunos da rede municipal de educação lá do município de Oeiras tivessem acesso a essas informações,
tendo energia solar no seu telhado, melhorando a eficiência, inclusive térmica ali do prédio, né? Reduzindo a conta de luz e discutindo essa temática que é tão importante para a nossa futura geração, né? Nós só teremos vida nesse planeta se a gente preservá-lo. E a energia solar passa por esse processo. Sim. E aí, só finalizando, complementar esse projeto, nós tivemos um outro projeto chamado Canindé Solar, que possibilitou a implantação de 22 sistemas de bombeamento de água em diversas localidades do Piauí, desde o município de Curral, lá ali próximo de Bom Jesus, até municípios passando por Oeiras, Santo Inácio, José de Freitas, e até município de Boa Hora, Campo Maior. Então foram dezenas de sistemas, 22 sistemas que essa emenda parlamentar permitiu a implantação, né? Além do ponto de vista da extensão, levar para o agricultor água para ele produzir, melhorar a produtividade daquele homem, daquela mulher do campo, né? Tivemos o caso aqui em José de Freitas de uma comunidade que está aqui a menos de 40 quilômetros de Teresina que ainda não tem energia elétrica, né? E que as pessoas tinham que caminhar quase que 1 quilômetro para pegar água. E aí, com um sistema relativamente simples, você permite bombear água do subsolo e melhorar a qualidade de vida desse homem e dessa mulher do campo. É muito interessante esses projetos, porque são projetos também educativos, né? Sim. Educativos que vão conscientizando, principalmente os jovens, as crianças, né, da necessidade de preservação do meio ambiente para que a gente possa viver o futuro, né? As gerações futuras possam viver ainda nesse nosso planeta. Tiago, e em relação a essas placas solares, né, os painéis que são instalados nos imóveis, como é que se dá esse processo dessa instalação de painéis? É algo muito complexo? Qual o tempo necessário para se instalar desde o momento em que há uma contratação da empresa para a finalização desse processo e para passar a usufruir desse processo, né, para ter o benefício, né, da geração dessa energia? Então, a gente tem hoje a gente leva um tempo médio de 30 a 60 dias, tá? Por que esse tempo? Porque tem todo um processo, né? Tem um processo de aprovação da Equatorial, tem um processo de chegada desse material até a casa do cliente, né? E tem um processo da instalação e o processo de vistoria da Equatorial. Tá? Então, a gente põe esse tempo já levando em consideração algum contratempo que possa ocorrer, né? Na instalação, a gente sempre procura especializar todos os dias a equipe responsável para poder fazer essa instalação. Por quê? Porque é de extrema importância esses painéis serem instalados de formas adequadas, né? Para não ocorrer nenhum tipo de curto elétrico, arcos elétricos, porque para um circuito desse pegar fogo é muito rápido. Então, assim, você tem que ter a preocupação de como vai estar instalando isso, né? Então, assim, a gente procura colocar pessoas capacitadas para poder fazer esse projeto, para poder instalar isso, entendeu? A responsabilidade de quem vai colocar é muito grande, né? E tem um responsável técnico também para... Claro, toda obra precisa ter um responsável técnico para poder estar fazendo todo o processo junto à instalação. Muito bem. Eu tenho acompanhado também as parcerias público-privadas, né, as chamadas PPPs. Em vários municípios no Brasil, eu já vi sobre isso, e também aqui no Piauí, essas PPPs elas têm sido realizadas, essas parcerias, para a instalação de usinas de energia solar. Como tem ocorrido isso e quais os benefícios dessas PPPs, tanto para as empresas que vêm criar essas usinas, quanto para o poder público que realiza essa parceria? Pronto, então é uma iniciativa pioneira aqui no Piauí, né? Através da Suparc, né? Eles abriram licitação, abriram todo um processo de debate e selecionaram empresas especializadas para permitir que parte do que é consumido nos prédios públicos em todo o Piauí, parte dessa energia seja proveniente de energia solar. Então foram, se eu não me engano, 8 lotes, né, que eles abriram em em alguns municípios aí do Piauí, entre eles Campo Maior, né, eu não lembro exatamente quais são todos os municípios, mas são vários municípios do estado. Qual é o objetivo? Parece aqui Angical também. Isso, Angical, Campo Maior. Enfim, eu acho que no início tiveram uns, depois ajustaram outros, mas o importante é que isso vai permitir
além do incentivo ao uso da energia solar, não é, no nosso estado, ou seja, o estado do Piauí paga todo mês para a Equatorial um valor do consumo de energia elétrica dos seus vários órgãos públicos. Por exemplo, todas as escolas do estado. Quanto isso não custa para o poder público? São milhões. Então, a ideia foi feito todo um levantamento, né? Claro, eu não participei disso diretamente, mas o que a gente ficou sabendo é que foi feito todo um debate, uma discussão, e foram contratadas empresas que vão implantar com recurso próprio essas mini-usinas, né, até 5 mega cada uma, para entrar dentro da resolução, né, da Lei 14.300, né, dentro da resolução 482, de micro e mini geração distribuída, e o Estado do Piauí vai pagar a cada mês, dentro de um contrato de 20 anos, se eu não me engano, aquele valor para aquela empresa, né, e por outro lado, vai ter desconto na conta de luz, porque vai estar gerando energia, tá? E aí o interessante dentro do nosso grupo de pesquisa, né, nós temos um aluno agora de doutorado, no mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento, né, da Universidade Federal do Piauí, que vai fazer o seu estudo da sua pesquisa de doutorado, avaliando esses sistemas, né, que serão implantados e alguns serão já entrarão em operação, se eu não me engano, já agora em 2023. Então, é ganho de economia para o estado do Piauí e do ponto de vista da sustentabilidade. E aí, enquanto universidade, nós estamos fazendo o nosso papel de investigar, né, de entender melhor tudo isso e colaborar com esse processo. Bom, o mundo da energia é muito grande, né? É ilimitado e só tem a crescer. E o nosso programa Ideias em Debate está chegando ao seu fim, mas antes de pedir aos nossos entrevistados que façam suas considerações finais, você confere agora uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. Nos dias 4 e 11 de fevereiro acontece em Teresina a Lenda Trends, evento que promete imersão presencial com dinâmicas e ferramentas que diversificam a entrega do conteúdo para garantir o máximo de aproveitamento. O objetivo do evento é simplificar o processo de criação de conteúdo digital, de modo que o mesmo não se torne chato ou enfadonho. O Sebrae Piauí oferta no dia 8 de fevereiro a palestra online Principais Tendências de Consumo em 2023, que vai explanar como os empreendedores podem agregar humanização e sentimento para se conectar de verdade com o seu consumidor. A palestra tem início às 7 horas da noite e acontece de forma virtual. Bom, de volta aqui aos nossos estúdios, eu vou passar a palavra aqui ao tempo que já agradeço mais uma vez pela presença aqui. Muito interessante toda a temática abordada sobre questão energética, e o tema não tem fim realmente, mas deixo aí vocês, os nossos convidados, né, para fazerem aí suas considerações finais. Vamos lá, Thiago. Quero agradecer o espaço ao programa, tá? E falar que as pessoas que não colocaram ainda energia solar, que façam parte dessa geração revolucionária, que é gerar sua própria energia e tornar o Brasil ainda mais sustentável. Agradecer mais uma vez o convite, dizer que estamos à disposição na Universidade Federal do Piauí e dizer, se me permite, nós estamos com uma ação, que é o selo social solar. Né? Nós sabemos que todos que têm condições financeiras, né, estão correndo para implantar seu sistema de energia solar. Sim. E aqueles que não têm, né, o homem, a mulher do campo, o agricultor familiar, né, aquelas pessoas que estão nas regiões mais periféricas, como que a gente pode ajudar essas pessoas, ao invés de doar alguma coisa uma vez só, e ao invés disso a gente pode doar uma coisa permanentemente. Então, através da Universidade Federal do Piauí, nós temos uma ação que é o selo social solar, onde o empresário ou pessoa física podem doar, né, e que a gente possa levar para essas pessoas a energia solar para quem precisa, tá bom? Excelente. Estamos à disposição, muito obrigado. Excelente esse projeto aí, né, e está dentro do tema da ESG, que está tão atual no mundo de hoje. Bom, agradecemos mais uma vez aos nossos convidados e agradecemos a você que nos assistiu, e até o nosso próximo programa. Um grande abraço.